Olá, me chamo Robson Constante, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu e hoje estou aqui com o Fufa. Fufa, que prazer estar aqui conosco hoje, estar conversando. Sei que a tua agenda é extremamente corrida, então de antemão já te agradeço a tua disponibilidade por estar aqui conversando com a gente, um assunto de extrema importância. Obrigado, Robson. Um prazer conversar contigo, participar do teu programa, que é valiosíssimo para o nosso processo civilizatório. Então, espero que seja um ótimo programa, uma honra para mim. Sim. E eu já te aviso de antemão que esse programa a gente não tem tabu para falar sobre qualquer assunto, né? Mas para dar início então à nossa entrevista, nem todo mundo te conhece. Eu já te conhecia pela mídia, pelo teu trabalho que tu vinha desenvolvendo, mas pessoalmente a gente veio se encontrar aqui hoje nos bastidores. E para quem está nos assistindo, se pudesse começar contando um pouco quem é o Fufa, porque na verdade é Cláudio Renato de Azevedo Filho, né? Sim. Na verdade, a pergunta, por conta desse apelido, a pergunta que eu mais escutei na vida foi por que Fufa? Uhum. Porque é um apelido que só eu tenho. Né? Eu nunca encontrei, nunca vi alguma... Né? Sei que tem uma FufaMed, que toda hora algum amigo me manda uma foto, assim, ali da BR, passando por um veículo da FufaMed. Eu, nasci em 1980, estudei aqui no Wolfram Metzler, nasci em São Leopoldo, né? Mas tive uma vida... Originalmente eu sou um misto aqui da nossa região, que é o típico leopoldense hamburguense, né? Nasci lá, mas tive uma grande parte da minha vida aqui, mas tive também uma grande parte da minha vida lá. A militância política dos meus pais, que são fundadores do PT em 1980, que é o ano de fundação, né, do nosso partido, fez com que uma parte grande da militância fosse em São Leopoldo. No entanto, a minha mãe era bancária aqui em Novo Hamburgo e eu estudava no Wolfram Metzler. Então, a minha vida, os meus amigos, as coisas... Foi literalmente uma vida formada, né, nessas duas grandes cidades nossas aqui. Em 2009, por algum motivo, o meu vínculo com Novo Hamburgo era um tanto mais forte, porque quando eu fui comprar meu primeiro apartamento, né, fazer aquela dívida na Caixa, Sim. eu nem olhei apartamento em São Leopoldo. Né? Eu vim direto Novo Hamburgo, queria morar em Novo Hamburgo, era Novo Hamburgo, estava a minha identidade, né, mais forte. E eu fui... da direção da FENAC, né, junto com o meu querido, saudoso amigo Elivir Desian, onde na época nós, né, sob a liderança do Toco, nós passamos, a FENAC vinha ano após ano quase quebrando, todos os anos a prefeitura fazendo aportes para poder manter a FENAC aberta, dívida de PTU, enfim, era um cenário bem difícil. Né? Sob a liderança do Toco, nós conseguimos fazer um bom trabalho na FENAC, passamos, se não me falha a memória exata, né, a FENAC de 3 para 11 grandes eventos, locações de eventos, recordes de público, novos eventos, né, atração de eventos de terceiros. Foi um ótimo trabalho na minha avaliação. Isso, acho, a gente conversava antes, acho que tu trabalhavas na Bicalçado nesse período, acho que a gente se conhecia en passant, assim, daquela época. Decidi concorrer a vereador, né? Então saí da FENAC para concorrer a vereador. Inclusive foi, acho, um dos vereadores mais votados. Eu fui o mais votado do PT. Né? No geral, eu não lembro exatamente, mas fui bem votado, fiz 2.257 votos. Dizia um amigo meu, né, que fez lá na década de 80, concorreu e fez 52 votos. E aí, eu nunca vou esquecer, eu era criança e lembro de ele comentando isso, era amigo da minha mãe, né, do Sindicato dos Bancários, ali por... não sei se 92 ou se era 80 e alguma coisa. Não, ele assim, quantos votos tu fez, Gilmar? Ele, 52. E eu fiquei sem saber se era bom ou ruim. E ele disse, Fufa, tu pensa 52 pessoas enfileiradas. Né?
E eu pensei, meu Deus, né? 52 é muita coisa. Então, quando eu fiz 2.257, é óbvio que eu tinha essa memória. Eu falei, meu Deus do céu, é muita gente. Né? Fui secretário-geral de governo da nossa cidade. Foi uma experiência fabulosa, de muitas dificuldades, né? De um aumento do Brasil que eclodia um tipo de enfrentamento. Depois decidi não concorrer na semana do meu casamento, 2015, lá, decidi não concorrer à reeleição. Eu brinco com a semana do casamento, mas não foi por isso. Né? E muito menos por mágoas com a política. Mas aí, depois disso, fiquei esses 7 anos trabalhando mais na minha vida privada, né? Fazendo consultoria, enfim, cuidando das minhas coisas. Sim. Resumidamente é isso. Sim. E nessa época, enquanto vereador, tu fizeste algumas questões, né? Bem importantes, né? 2012, a questão da... 2012, sim, tu disse que candidatasse a vereador, né? Eu elegi, começou o mandato 13, 14, 15, 16. Isso. E tu ajudou também a questão da maracutaia. Assim, eu fiz em São Leopoldo. Isso foi um pouquinho antes ou foi durante? Não, isso foi 2002. 2002. Eu tinha 22 anos. São Leopoldo tinha uma quadrilha que tinha se adonado. Eu tinha 21, 2001, eu fui chefe de gabinete, era o chefe de gabinete mais jovem na Câmara de São Leopoldo, do Alexandre Chung, funcionário da Petrobras, que entrou no nosso partido filiado, no núcleo do PT da Charlau, que era na sala da minha casa, fundado em 1985, pela minha mãe e meu pai. Né? E o Chu era um militante... Depois eu quero voltar nisso. O Chu era um militante... Eu ia para a porta de fábrica com 9 anos de idade, né? 5 da manhã, centenas de vezes. Eu ia fazer aquela coisa de colar cartazes no... Eu vivia militância política com os meus pais. E para minha sorte, eles eram dos militantes políticos... Atuantes? Ou... mas assim... mais do tipo... Opa! Essas coisas sempre mexem muito comigo. São vivos meus pais, deixar bem claro, graças a Deus. Mas tem uma memória emotiva aí por trás, gente. Dos mais belos militantes políticos, lutadores sociais e tal. E eu vivi isso e captei esse sentimento deles. Isso não seria possível se eles não fossem eles e se as circunstâncias políticas de uma pós-ditadura, de uma reabertura democrática, né, não fossem o que se estivesse vivendo. Então, assim... E eu estava lá, era chefe de gabinete do Chu, antes disso, eu estou fazendo uma engenharia reversa aqui, né, em 99, quando o Olívio Dutra ganhou o governo do Estado, eu fui trabalhar com o Miguel Rosseto. Sim. Aos meus 18 anos, era vice-governador, eu tinha a alegria de dar beijo na bochecha do Olívio todo dia, porque a porta de entrada da casa do Olívio lá no Palácio é do lado da porta de entrada do gabinete do vice-governador. Eu tive experiências, né, maravilhosas com gente muito boa. Quem conhece o Miguel Rosseto, quem conhece o Olívio Dutra, inclusive os meus amigos todos, né, que são de outros partidos, do PSDB, o Lucas Redecker, por exemplo, do PMDB, todo mundo tem um respeito imenso por essas pessoas. E eu, formado do jeito que eu fui... Você teve uma base desde a infância, né, com toda essa questão política e um cenário... eu não tive escolha, primeiro. Né? Foi compulsório na minha vida a política. Eu vivia, era um dia eu estava aqui nos bancários do Novo Hamburgo, um dia eu estava na sede do PT de São Leopoldo, eu estava em campanha dia e noite pendurado com eles, e se não me levasse junto eu brigava. E várias vezes eu ia sem a minha mãe e meu pai, me passarem lá em casa para me pegar, quando eu tinha 10, 12, eu queria estar no meio, aquilo ali eu sentia, não entendia efetivamente o que era política. Mas eu sentia a verdade e o quanto aquelas pessoas estavam lá lutando contra algo muito forte, que era o sistema, vamos dizer assim, para a gente brincar de Matrix aqui.
e quanto aquelas pessoas eram de verdade, entende? Não tinha CC, não tinha governo, só era prejuízo, né? Só tinha prejuízo na vida. Né? Depois que eu fui ficando mais velho, nós fomos ganhando. E eu fui participando eu queria trabalhar onde? Um guri formado que nem eu ia querer trabalhar onde? Né? Num banco? Né? Eu queria estar nos nossos governos, eu queria estar na política, eu queria estar... Para estar mudando... Porque aquilo é a coisa mais linda do mundo. E é o que eu penso. Né? E é o que nunca vai mudar na minha cabeça por conta da minha formação. O escândalo das fitas em São Leopoldo, o escândalo das fitas como ficou conhecido, né, enfim, aconteceram as circunstâncias, um corrupto lá veio vender uma fita para um vereador nosso, não tinha nenhum real para comprar, né? Se não tinha mais a comprar, porque a fita é que entregava os bandidos. A fita tinha os bandidos gravados. E eu, por algum motivo, né, fui junto naquela reunião. Eu olhei para aquilo e disse, não é possível isso aqui. E aí criei a Maracutaia Fest, sem envolver PT, sem envolver partido, para ser uma coisa da sociedade. E foi. Eu era lá o estudante da Unicinos, né? E aí a gente fez um movimento, fomos eu e o meu primo, Paulo Daniel Spolier, tá? Sempre por aqui também nos programas da Vale TV, historiador, é professor, né? Criador do perfil que mostra a história de Novo Hamburgo. Né? Nós dois fizemos, eu era um pouco mais a pessoa pública. Eu sei que eu fiz debate, trouxe o Cláudio Brito para fazer debate na Unicinos, uma exposição da linha do tempo da corrupção em São Leopoldo, né, que o meu primo fez toda a pesquisa. Fizemos Ovo ao Corrupto na praça, e assim, RBS, Zero Hora, Correio do Povo, Band, O Sul, todos os veículos de imprensa cobrindo aquilo, e os corruptos sendo humilhados, fui ameaçado de morte. Né? Recebi um recado, minha mãe apavorada, né? Imagina, eu tinha 21, estava me sentindo ali o próprio... Salvador da pátria. Estava, né, feliz com aquilo, assim, não tinha medo nenhum, né? Não sabia, né? Não tinha noção plena do que eu estava fazendo, assim. Hoje tinha noção da... Tu imagina se a minha filha, se a Valentina com 21 faz um troço desse. Né? E aí me mandou para Recife, na casa do grande amigo nosso daqui, que estava lá, né, que é o Beto Silva, que 14 anos depois o Beto Silva, economista, que é daqui, se torna meu chefe de gabinete, como a vida é entrelaçada e como é uma coisa para a gente de laços de confiança. Né? A política que foi formada por esse tipo de comportamento que eu relato da história de vida da minha mãe, meu pai, minha, como as pessoas ao redor disso se enxergam, né, de um jeito muito lindo, de um jeito muito familiar quase. Eu agora estou comentando porque a gente nascemos no mesmo ano, né? E na década de 80 teve muitas greves, né? Principalmente do setor calçadista. Né? E a minha mãe, os meus pais eram sapateiros, né? Era da indústria de chão de fábrica, né? Como se diz. E eu lembro da minha mãe grávida da minha irmã em 89. E daí eu era criança, né? Tinha 8 anos, ela estava 8, 9 anos. E ela ia pra rua grávida, com um barrigão. E eu lembro que ela disse que chegou em casa e o chefe dela, alguém, disse assim, se ela não tinha vergonha de estar na rua grávida, né? Que exemplo ela ia dar pro filho. E eu lembro que ela disse, minha filha vai ter muito orgulho, ela vai ser guerreira e não vai ter medo de ninguém, não sei o quê. Daí eu fiquei sem entender, mas como assim guerreira e vai à luta, sabe? E daí agora tu falou isso e eu vejo, né, que realmente era uma luta contra um sistema que até hoje, né? E não muda, né? Parece que a história... Não, melhora. Melhorou, mas... Mas o que as pessoas precisam entender, tá? O grande problema do nosso país, sem a menor sombra de dúvida, é a antipolítica. A antipolítica é o que faz com que uma grande parte da sociedade se sinta obrigado a odiar a política, inclusive para parecer honesto. Mesmo não sendo. Né? Porque a gente sabe que plenamente honesta, eu não encontrei uma pessoa. Falo de honestidade intelectual, honestidade nas relações, nós somos todos muito imperfeitos. Eu falo isso porque, eu falo até para os alunos, porque a gente, enquanto adulto, a gente tem que ser policiado, porque
Se nós não fôssemos multados por usar o cinto de segurança para proteção da nossa saúde, será que nós usaríamos o cinto, né? Óbvio que não. Ninguém usaria. É chato usar o cinto, é ruim usar o cinto. Sim. Quando tu olha para os países de primeiro mundo, tu vai encontrar sempre os de primeiro mundo, que exclui os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma economia de primeiro mundo. Não dá uma vida de primeiro mundo para o seu povo. Pô, lá nem sistema de saúde tem. Que raio de primeiro mundo seria um país assim. Primeiro mundo nós estamos falando lá dos países nórdicos, ainda estamos falando de uma França, de uma Inglaterra, de uma Itália, né? Mas principalmente de Suíça, Noruega, Dinamarca. O que tem como esse país? Eles tiveram muito mais tempo deste modelo de processo civilizatório aqui, né? São vários séculos a mais. Qualquer paizinho lá tem 400, 500 anos a mais do que nós, mas a civilização inteira são, né? alguns mil anos. Sim. E o Estado fez todo o progresso. É sempre por dentro do Estado. E é por isso que a política é a coisa mais importante do mundo. E a coisa mais importante do mundo, Robson, quando ela é mal cuidada pelo seu povo, porque os nossos políticos, incrivelmente, os nossos políticos não vêm de Marte. Eles vêm da sociedade brasileira mesmo. Então eles são nós. E são um reflexo do que a gente sabe, especialmente de tudo que a gente não sabe. E como não tem como saber de longe e de fora, enquanto as pessoas acharem que é feio, é errado estar na política, nós vamos continuar assim, não vai mudar o Brasil. Sim. Então as pessoas... Vê bem... Acho que as pessoas têm orgulho de dizer, eu não gosto de política. Elas têm. Elas têm orgulho, sim. No fundo, eu acho que elas sabem que eu isso acho está que, errado. E eu, num passado talvez não muito distante, eu também pensava assim. E a gente vai mudando, né? A gente enxerga que somos nós que... Talvez eu, enquanto educador, eu vou para a sala e falo para as meninas, as mulheres têm direito a voto só 90 anos. E se vocês não forem também buscar o seu espaço, muitas coisas não vão mudar, né? Eu sempre lembro as pessoas... Olha, nós estamos falando aqui do nosso amado Brasil, que é o último país a abolir a escravidão na América do Sul, o último a ter uma universidade, último. Portanto, o último a se preocupar com a educação. E o último a instituir o voto feminino, né? Nós temos uma sociedade extremamente atrasada e que precisa entender que conservar boas coisas não é ser atrasado, né? E aí, por exemplo, uma temática importante do teu programa, que é a diversidade, né? Que é como pode a sexualidade do Joãozinho fazer alguma diferença na minha vida. Que tipo de problema psicológico eu preciso ter, né, para ver um problema e me sentir agredido? E fala alguém que já teve muito isso. Eu sou criado numa sociedade completamente machista, homofóbica. Todos os istas e os óbicas nós temos na nossa sociedade e no mundo todo. Sim. Né, e no mundo inteiro. Mas a gente precisa começar a racionar. Vou te contar uma história. Eu estava na aula esses dias, já falamos, né, que eu estou adorando estudar depois de velho. Adorando é demais, mas... Né, mas velho também. Voltando a estudar, nem tão velho e nem tão adorando. Né, sim. mas indo lá, agora comecei a estudar direito. Um amigo meu olha para mim e diz assim, na aula, ele é policial militar, meu amigo dos tempos de jiu-jitsu, amigão. Assim. E aí, diz assim, ô Fufa, e agora, todes? Daí eu disse para ele, deixa eu te contar, quando apareceu o todes, a minha reação foi assim, mas eu tenho as reações e eu já tenho condição de avaliar ela na hora, né? Minha autofiscalização, olha assim, mas por que isso te irritou? Ou porque... E normalmente é sempre a mesma coisa, só aquela matriz cultural que está ali instalada que eu preciso ir matando ela. E eu disse, cara, a primeira vez que eu ouvi a expressão todes, eu disse, todes agora, mais um troço para eu ter que me adaptar, me lembrar de lidar, não sei o que, não sei o que. Aí eu parei um minuto e pensei assim,
E Fufa é um apelido ridículo, certo? É um apelido ridículo. E é um apelido ridículo, tanto que eu brinco quando digo apelido, Fufa, tem 30 segundos para rir. Né? Todo mundo ri porque Fufa, fica aquela coisa Sim. O fato é, assim, e se o cara quisesse se chamar de... E se a expressão adequada para que a pessoa se sinta bem fosse Onix, fosse, sei lá, Gol, né? Fosse sapato. O que raios eu tenho a ver com esse troço? O Todes é que nem um apelido. Para mim, quando vista, é que nem um apelido. A pessoa gosta do seu apelido, ela se sente bem. O fato é que eu não tenho sequer que ter opinião sobre como o outro quer ser chamado. Não é o quanto eu tenho que julgar, porque eu comecei o raciocínio tentando julgar o que eu achava que era o correto. né? Porque assim tem todos, mas daí não sei o que. O fato é que é o seguinte: se tem um grupo de pessoas se sentindo melhor tratados por aquela palavra, eu não tenho sequer pensar em julgar se é bom ou avaliar ou não sei o que. Eu posso alguém me explicar por que todos. Posso perguntar, mas nem importa. Eu quero dizer que o correto chega ao ponto de não importar. É só como tu quer ser chamado. Ele quer ser chamado. Como é que isso pode representar um problema para a minha vida? Mas as pessoas pegam isso e fazem um cavalo de batalha. Eu estou tratando todos, porque toda hora tem um card, né? De sempre, 100% das vezes, de pessoas bolsonaristas. Né? O que a pessoa ganha fazendo isso? Você sabe o que é o sofrimento de algum menino ou uma menina que seja gay ou lésbica e passou 30 anos sofrendo com medo de ser tratado como uma sub-raça? E aí essa brincadeirinha querida do Todes, de botar um card na internet, pode gerar o suicídio de um adolescente, como acontece toda hora, e tem pesquisas no mundo inteiro comprovando e recomprovando que isso acontece. Né? O preconceito mata, gera sofrimento, depressão, tristeza, até que leva à morte. Já centenas de milhares de pessoas mundo afora. Isso é problemático, porque eu, como estou trabalhando com adolescentes também e crianças, tu vê que tem muita depressão, e elas não se sentem já incluídas e sentem o preconceito dentro de casa. Claro. E com um fundo totalmente, por vezes, religioso também. Não só cultural, machista e religioso. Isso é o que mais preocupante também. E aí, né? que lugar está de importância na Bíblia o não julgarás? Sim. E hoje vindo para cá, te entrevistando, e ontem também, né? Porque como a gente vai entrevistar uma pessoa que já é da questão política, que são duas coisas que me apavoraram muito na última eleição, foi dessa questão das famílias de bem, votando num cara que 2 semanas antes, dizendo que achava normal rolar um clima com uma menina de 13 anos. Claro. E eu via pessoas se sentindo orgulhosas com a camiseta verde e amarela lá, com as suas filhas. Qual é a educação que um pai, eu enxergo como uma coisa meio absurda, na minha concepção, sabe, ideológica, sabe? De um pai, de mulher, de uma, sabe? Te dizer, eu acredito em Deus, tá? Sim. Tanto quanto eu posso. Né? Eu tenho consciência de que fé, ela depende da nossa caminhada de evolução. Né? Eu me considero espírita. Uma coisa que eu gosto no espiritismo é que tem Deus, tem Jesus, e tem um respeito pleno, pelo menos onde eu vou, a todas as outras, mas verdadeiro, genuíno, a todas as outras religiões, e tem uma obediência a uma das orientações de Jesus, que é não julgar. Se a pessoa que se diz religiosa e está lá fazendo voto pelo ódio, votando no Bolsonaro pelo ódio que ela tem, né, da opção sexual de alguma pessoa, da opção cultural de alguma pessoa, né, isso obviamente, não é o que a religião, nenhuma religião séria, propõe, ensina. Não é papel de nosso papel aqui.
né, na Terra. Não é papel do pastor, não é papel do padre, não é papel de uma instituição definir o certo e errado. Né? Se tu acredita na Bíblia, se tu acredita tá lá, não, assim, julgar está a cargo de Deus. Aí tu pode achar um monte de coisinhas dentro da Bíblia para dizer, não, mas aqui ó, é o homem e a mulher, não Adão e Eva. Tu pode achar um monte de coisinhas. Está lá, não julgarás. Né? Jesus escreveu pessoalmente, não julgarás. O amar o próximo com a si mesmo, né? Porque tem até um meme que viralizou, né? Porque chegando falando com Deus e dizendo, mas o cara é gay. Tá, qual é a parte que não entendeu? Não amar o próximo. Tá, mas ele é gay. Ele repete. Amar o próximo com si mesmo, desde que ele não seja gay, ou não seja lésbica, ou ele não seja... Sim. E é inconcebível, né? Das pessoas dizerem, estou votando em tal político porque eu sou de Deus. E a pessoa dizer... E qual é a fala desse político que diz que a expertise dele é matar? Para mim é inconcebível, sabe? Não, e assim, Deus não se mete Deus da política. Toda vez que a humanidade envolveu religião com política, assim, gente muito boa fez isso. Assim, o Hitler, o Mussolini, o Bolsonaro, por acaso todos eles queriam exterminar uma outra parte da sociedade, o Bolsonaro de uma forma mais leve, né? Todos eles queriam arma, queriam armar, e era Deus. Tanto que o slogan do Bolsonaro era o slogan nazista. Né? Deus acima de tudo era o slogan nazista, usado né, pelo Quinto Reich. Sim. E tem um pastor que eu sigo nas redes sociais que ele trouxe toda uma perspectiva. Eu estava pensando em outra coisa. Não? Sim. Que é o pastor Juliano Vieira, que ele é deputado agora do Rio de Janeiro. E ele traz uma perspectiva de como Jesus foi morto há 2023 anos atrás. Isso, Jesus foi morto lutando contra o sistema de verdade, não o sistema das fake news. Né? Que as pessoas acham que sendo assim, sendo as mais conservadoras, mais apoiadoras de um sistema horroroso, e conservador é feio, conservador não é bonito, a gente tem que cuidar com o uso da palavra conservador. Uma coisa é conservar coisas boas e saudáveis para a sociedade, mas via de regra, os conservadores no Brasil são pessoas que impedem a evolução das coisas. Sim. Sabe? Eu vi uma foto de uma passeata, 1800 e alguma coisa na Inglaterra, né? 1800 e tanto, dos professores de matemática de uma universidade numa manifestação contra a calculadora. Eu achei a coisa mais espetacular do mundo, entendeu? Porque a contra a calculadora é isso. Quando é que a gente precisa saber identificar quando é a calculadora que está na nossa frente, né? Quando é a calculadora, não é a conta errada. Fufa, infelizmente nosso programa é curto. Eu tinha muita pergunta para fazer para ti, principalmente a questão do nosso cenário político. Eu gostaria muito de antemão já deixar um convite aqui para que tu retorne, para que a gente volte a falar, porque é muito bom dialogar com essa questão de novas perspectivas, né? De que país é esse, né? Robson, obrigado aqui à audiência, né, de toda a nossa audiência da Vale TV. Parabéns pelo programa, pela coragem, parabéns à Vale TV por abrir espaço, né, para essa temática que tu traz aqui. Né, conta com a minha amizade, com o meu apoio, com o que eu puder fazer para ajudar, e claro que volto sim, é só a gente combinar. Então, tá. Muito obrigado, eu tenho certeza que aprendi muito contigo, quem está nos assistindo aprendeu também. E esse então foi mais um programa Diversidade Sem Tabu. Até logo.